agora a oportunidade para conversar com o psicólogo Guilherme Abreu, que passou a livro um percurso pessoal de vida. Obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui também no nosso estúdio para nos falar, ao fim e ao cabo, uma experiência pessoal. É disso que se trata. Tenho aqui diante de mim este livro, que é precisamente o título que referíamos há pouco, A Procura de Sentido em Tempos de Incerteza. De alguma forma autobiográfico, não de uma vida, mas de uma experiência em dado momento da sua vida, que é, podemos dizê-lo, ao fim e ao cabo, esta busca de Deus e de um Deus que faça sentido. Como é que surgiu, então? De facto, o livro não pretende ser autobiográfico, até porque não acho que seria pouco relevante a minha biografia num sentido de explicar alguma coisa. Mas dá a conhecer uma experiência pessoal. A ideia, de facto, é que eu sintonizei a minha experiência de vida, de certa forma, sintonizou-se com um conjunto de aspectos que eu achei que eram significativos do ponto de vista das questões que se passam na procura de sentido global, que há na generalidade das pessoas, ao procurarem um certo sentido para a sua vida. Eu fiz um percurso que achei bastante similar a um conjunto de questões que se colocam nessa procura, a saber, não é? A questão de a minha educação ser, sobretudo num país como o nosso, ser de base uma educação católica, não é? Depois houve uma fase em que eu descrevo no livro que passei por uma certa descrença, não é? Podemos falar de um agnosticismo, quase num ateísmo. Depois um regresso à vida espiritual, mas através de uns certos esoterismos, de uma procura de outro tipo de religiões alternativas, e depois um retorno à fé católica, mas já de uma perspectiva mais adulta, digamos, que eu chamo a fase dos Jesus de Nazaré. E o que é que acontece para esse retorno à descoberta de um sentido na fé católica? Não foi propositado, não é? Não foi algo que eu dirigisse. De certa forma, o que eu percebi é que, de certa forma, eu estava a ser dirigido para, não é? Acho que essa é uma ideia fundamental, porque nós às vezes achamos que estamos sob controlo e que a ideia de controlo é uma ideia muito perigosa, do ponto de vista, pelo menos da minha experiência pessoal religiosa, a ideia de controlo é uma ideia muito perigosa, porque nós, de facto, a grande questão é saber nos abrir ao que vai acontecendo, não é? A ideia que é uma ideia um bocadinho, não vou entrar em pormenor, mas aquela ideia quase gnóstica, não é? De que eu vou atingir o conhecimento pelas minhas próprias capacidades. E isso é interessante. Acho que Deus, de facto, quer e pretende que nós procuremos, mas, de facto, é Ele que proporciona o encontro, é Ele que estabelece os tempos, não é? E isso foi o que eu senti, não é? Não foi propriamente... Ele apareceu-me, digamos assim. Há na vida também várias ocasiões que contribuem também para que Deus se revele de forma mais nítida na nossa existência. Sei que a dado momento também leu um livro da autoria de Bento XVI que foi clarificador para si em alguns aspectos. Foi fundamental porque foi aí que eu percebi que tudo o que eu procurava e mesmo eu já nessa fase eu já tinha frequentado ambientes de espiritualidades alternativas, ou seja, já tinha saído de uma fase mais puramente racionalista, digamos assim, e nesse livro encontrei de facto um casamento entre a fé e a razão, não é? Que há algo que o Papa Bento XVI manifestava como ninguém. Acho que talvez na atualidade talvez tenha sido dos teólogos que melhor expressou essa ligação, não é? Estamos a falar do livro Jesus de Nazaré. Exatamente, Jesus de Nazaré, o primeiro livro da trilogia que ele publicou, não é? Precisamente o primeiro, que a partir daí fez-me conhecê-lo melhor como Papa, na altura, e fez-me perceber um conjunto de coisas que se ligaram aos conhecimentos que eu já tinha do meu percurso como psicólogo também, e de uma procura de encontrar, no fundo, essa ligação entre os aspectos concretos da vida e a fé. Entende que de alguma forma e reconhece isso, uma fé demasiado infantil que tinha, digamos, de alguma forma, e há esta necessidade de darmos conteúdo também intelectual e fazermos um caminho também pela nossa razão, pela nossa capacidade do entendimento para percebermos e darmos um horizonte maior à nossa fé? Eu acho que são duas coisas que estão naturalmente interligadas, não é?
e que não se podem separar uma da outra. Eu não posso, não é? Acho que era o Santo Agostinho que dizia, eu tenho que crer, não é? Para saber, e tenho que saber para crer, não é? De certa forma. E essa ligação claro que eu acho que o primeiro aspecto é, se quiser, não foi essa a pergunta, mas é a questão eu acho que nós temos de ter uma atitude humilde relativamente a Deus. E é a partir daí que, de certa forma, Ele nos ilumina. Eu costumo dar mas é um exemplo que dou, a ideia de que é Ele que nos ilumina, não somos nós propriamente que descobrimos, não é? A ideia de que a luz, comparando Deus com o sol, digamos assim, a luz é que nos ilumina, é que nos faz conhecer. Não somos nós que vamos iluminar a luz, não somos nós com uma lanterna de mão quase que vamos iluminar o sol, não é? Portanto, e isso, de facto, tem que estar interligado, não é? A capacidade de nós, através dessa abertura, continuarmos a perceber. Mas é através disso, porque senão podemos cair noutro tipo de conhecimentos erráticos, não é? É através dessa abertura, dessa humildade. É difícil fazer este caminho para Deus, e estou-me a referir precisamente àqueles que, de alguma forma, andam afastados, porque o mundo não é facilitador neste aspecto. Há hoje um entrecruzar de muitas mensagens, de muitos apelos, de coisas muito voláteis e rápidas. E o ritmo de Deus, digamos que a profundidade é diferente do ritmo e da profundidade deste mundo. Eu podia dar uma resposta óbvia e dizer que sim, ou óbvio, ou natural, naquilo que costumamos dizer, mas eu acho que nunca foi. O ritmo de Deus nunca foi o ritmo dos homens, não é? A ideia de que, sob muitos aspectos, não é? Por exemplo, vou dar um exemplo concreto no que eu quero dizer, eu não estou a dizer nada de novo, a ideia de que, por exemplo, a ideia de casamento no tempo de Cristo não era a ideia que se tinha naquele tempo, ou seja, as ideias que foram propostas no Evangelho nunca foram ideias que foram propostas pelo mundo, não é? E, de certa forma, este encontro, este percurso, que é um percurso, em última instância, sempre pessoal, não é? De decisão pessoal, de conversão pessoal, não é? Claro que eu depois posso integrar essa minha conversão pessoal e devo, não é? A uma visão de serviço e de estar ligado à Igreja, por exemplo, e faz todo o sentido que assim o seja. Mas é sempre uma decisão pessoal. E, nesse sentido, eu acho que as ideias do mundo serão sempre propostas que não estarão em consonância com as ideias de Deus. Há que fazer um esforço de abertura à proposta que Deus nos faz. É psicólogo e de alguma forma, reconhece que este aproximar da fé, esta descoberta, ao fim e ao cabo, de um sentido em tempos de incerteza, o ajudou também no campo profissional, na relação que tem profissionalmente, também com as outras pessoas que estão também elas em situações às vezes de fragilidade. É estrutural, porque modifica a concepção do que é o ser humano, não é? Porque toda a teoria psicológica deriva das várias que existem numa concepção do ser humano. Ora, se eu tenho uma concepção do ser humano que deriva de uma ideia de um ser humano que é criado à luz de um projeto amoroso, eu olho para o ser humano de uma forma distinta do que se olhar para o ser humano como uma espécie de cão de Pavlov, não é? Ou como um animal, meramente um animal, ou como alguém com instintos inconscientes incontroláveis. Está a ver, são duas perspectivas, uma psicanalítica, outra comportamentalista, não quero entrar em pormenores no campo da psicologia, mas que são um olhar para o ser humano que de certa forma, que limita a forma como eu o entendo. Ora, a partir desta ideia de um projeto amoroso do ser humano que tem um sentido último, superior, faz com que consigamos percebê-lo de uma maior profundidade. Muito bem, Guilherme Abreu, muito obrigado por esta partilha e certamente fica a proposta deste livro, a procura do sentido em tempos de incerteza, poderá ser também um auxílio para muitos que nos escutam, que nos veem neste momento. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa.